E fim de ano é a época de rever as nossas atitudes durante aquele período, né? Nessa reflexão, a gente percebe que algumas situações não foram corretas ou que a gente foi magoado em algum momento. Mas será que esse é o período correto para a gente pedir perdão ou para perdoar alguém? Para explicar melhor sobre o assunto, está comigo a psicóloga Margarete Alves e esse é o quadro Teleterapia. Boa tarde, Margarete. Boa tarde, Larissa. Bom, gente, esse é realmente o período, a gente pode dizer que agora, fim de ano, é um momento bom tanto para perdoar quanto para pedir desculpas ou para pedir o perdão? Concordo, porque nesse momento a gente fala muito de reconciliação, é o momento onde as famílias se reúnem, né? Passa grande parte do tempo até o final do ano juntos, convivendo, pessoas que às vezes moram longe, se reúnem, né? Então é o momento de você rever alguns comportamentos, poder olhar para talvez algumas feridas que ficaram lá de trás e poder rever, né? Perdoar, passar por cima, ter um novo olhar sobre o que aconteceu. Então é importante. Às vezes feridas que não são nem agora desse ano, né? Que estão há muito tempo com a gente. Quando a gente fala de família, a convivência, né, entre a família causa uma intimidade muito grande. Então é onde as pessoas se sentem mais livres, com mais liberdade para dizer coisas que muitas vezes machucam o outro, né? Então é muito importante a gente poder olhar não só para coisas que aconteceram desse ano, mas que de alguma forma, talvez lembranças que ainda são dolorosas, que ainda incomodam, né? E que como uma pomada curativa, o perdão vem para poder cicatrizar de vez. Então é importante. Agora, além dessa pomada da gente cicatrizar, por que é importante pedir o perdão ou dar o perdão para a pessoa, Margarete? Então, eu costumo dizer, às vezes a gente fala em exercício do perdão. Às vezes nem é necessário você ter uma conversa esclarecedora com a pessoa. O perdão é mais um exercício pessoal, uma coisa que você faz com você mesmo, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu não consigo, porque as pessoas entendem o perdão como uma questão emocional. Na verdade, o perdão é uma decisão. Você toma a decisão, você se coloca de uma forma aberta para perdoar ou para pedir perdão, e então você vê que é uma atitude racional, né? Não tem tanta emoção ligada, é você querer, né? E apagar aquilo? Eu não diria apagar, porque apagar a gente não consegue, você não vai se esquecer do fato, né? Como eu falei, quando a gente tem uma cicatrização perfeita, a marca ela vai ficar lá para sempre. E é importante que fique, até porque você precisa aprender algumas coisas com aquela experiência. Mas, na verdade, quando a gente faz esse movimento de superação, você olha, você se lembra do que aconteceu, mas você vai tentar não repetir novamente, ou você vai ter um comportamento diferente com aquela pessoa que te magoou de alguma forma, mas sem ficar cultivando a ferida, né? Muitas pessoas que eu atendo e que eu tenho contato, eu percebo que elas ficam se lamentando o tempo todo de algo que aconteceu no passado e elas não querem abrir mão. Eu costumo dizer que são feridas de estimação. Então, assim, ela vai a todo momento, porque o meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, ou o marido, ou a mulher, ou o namorado, ou um filho. Ela fica o tempo todo se lamentando. Às vezes é uma ferida que tem 5 anos, 10 anos, 20, 30, né? A pessoa não abre mão, ela não consegue soltar. É um apego que muitas pessoas têm com relação a ressentimento. A palavra ressentimento diz isso, né? A gente sentir de novo. Então, cada vez que eu me lembro daquela situação dolorosa, eu vivo como se fosse hoje aquele momento. E isso faz muito mal, não só para nós, emocionalmente falando, mas também para o nosso organismo. O nosso corpo, ele padece, ele sofre muito com isso. Ou seja, pedir o perdão ou dar o perdão não é só o ato. Eu te fiz o mal, eu vim aqui te pedir perdão. Não, você pode perdoar essa pessoa sem que essa pessoa faça esse ato. Talvez a pessoa nem tenha consciência que ela te machucou, né? E muitas vezes, às vezes, você não tem nem oportunidade de sentar com a pessoa para esclarecer isso. Então, o perdão, ele é muito mais um processo seu, é um processo pessoal. Na medida que a gente consegue ir limpando as feridas, é libertador, né? A pessoa se sente muito mais leve, muito mais livre. Quando você olha para alguém que tem, às vezes, uma fisionomia mais pesada, exatamente mal-humorado, você percebe que a pessoa, naquele momento, algo aconteceu, muitas vezes tem uma depressão ali associada àquela postura, aquele olhar, né? A pessoa tem um olhar cinzento para a vida e muitas vezes está ligada a isso que eu estou chamando de ressentimento e de mágoas. Quando a gente vai se libertando disso, eu diria que cada um de nós tem uma bagagem, né, para poder fazer isso, você percebe que as pessoas ficam mais leves, né? Elas estão muito mais felizes, elas conseguem aproveitar melhor a vida, elas não são tão críticas, não são tão exigentes, mas elas podem olhar para a vida e aproveitar aquilo que a vida tem de positivo, sem ficar se apegando a tantos detalhes ruins. Ou seja, faz parte do nosso crescimento isso
também, né, Margarete? E enquanto houver vida, a gente tem coisa para perdoar, Larissa. Não é um exercício que um dia termine, né? Enquanto a gente viver, você vai ter coisas para pedir perdão, você tem coisas para perdoar, você tem coisas para aprender nos relacionamentos. Quanto mais próximos os relacionamentos, mais difíceis eles são, né? Porque mais coisas você tem para perdoar. Então é importante a gente estar aberto para isso, para aprender, né? E principalmente um detalhe que eu coloco sempre, não se colocar como vítima, né? Olha o que a pessoa fez para mim, coitadinho de mim, né? Mas assim, a pessoa fez, talvez eu tenha tido uma parcela de responsabilidade com aquilo. Sempre tem. Mesmo que seja pequena. Pequena ou, né, maior, mas assim, de alguma forma a gente provocou alguma situação. Existe uma responsabilidade. Então eu sempre olho para o relacionamento. Não só uma pessoa é culpada pelo que acontece, mas é o relacionamento que não vai bem, né? Às vezes tem um atrito, às vezes porque as pessoas são diferentes demais, às vezes porque as pessoas são muito parecidas, né? Isso pode causar um choque, um confronto, né? Então às vezes eu não consigo conviver com algumas pessoas porque ao olhar para elas, eu me lembro de alguns defeitos que eu tenho. Então, eu acabo acusando a pessoa, muitas vezes reclamando de coisas, mas, na verdade, o problema está comigo, né? Então, é um processo de autoconhecimento. O perdão nos leva também a olhar mais para nós mesmos. Ou seja, de vez em quando é bom a gente também fazer essa avaliação e perdoar a gente mesmo? Sim, eu diria que o primeiro passo é o auto-perdão, né? Muitas pessoas têm muita culpa, guardam culpas, ficam se lamentando e olhando para o passado, dizendo, olha, eu errei naquele momento, eu devia ter feito diferente, e se eu não tivesse feito daquela forma? Passado a gente não muda, né? O perdão, ele traz esse aprendizado, a aceitação, poder olhar para aquilo que aconteceu, conseguir olhar e aceitar que nós fizemos o melhor possível naquele momento e que daqui para frente pode ser diferente, mas não adianta ficar rebobinando o filme da vida, querendo voltar lá para modificar algo. Nós não temos esse poder. Então a gente tem que olhar sempre daqui para frente. Perdão é a mesma coisa que compaixão ou são diferentes? São diferentes. Eu diria que a compaixão é você se comover com algo. Uma pessoa passa, por exemplo, por uma situação difícil e aquilo me provoca compaixão. Eu tenho um sentimento de solidariedade, eu gostaria de ajudar de alguma forma, eu quero aliviar o sofrimento da pessoa. O perdão, ele está mais ligado à mágoa mesmo, né? Alguém me machucou, alguém me feriu de alguma forma ou eu feri alguém, né? Então é um exercício que a gente faz, é um exercício é uma via de mão dupla. Eu estou sempre olhando para mim e olhando para o outro e eu diria assim, é uma atitude que faz com que a gente cresça muito, né? As pessoas que geralmente têm muita dificuldade com o perdão, elas desenvolvem doenças. Eu ia te perguntar isso, são várias doenças hoje, né, Margarete? Quando a gente fala de doenças psicossomáticas, né? Não vou dizer, não é uma regra, a gente não está fechando nisso, mas muitas doenças a gente percebe que tem uma margem de carga emocional. E algumas pessoas que são muito rígidas, muito fechadas, que não conseguem trabalhar com essa questão do perdão, elas podem desenvolver algumas doenças muito específicas ligadas a essa carga emocional, né? Então a gente também tem que cuidar por conta disso. Dá pra gente citar algumas doenças, igual você falou, não que a gente esteja falando o que seja, viu, gente? Sim, mas algum exemplo? Então, vamos considerar que existe sempre uma margem de doenças hereditárias, tem uma carga genética, mas quando a gente fala do câncer, por exemplo, o câncer é uma doença que, né, as pesquisas mostram que pode ter uma carga emocional ali, né? Doenças da coluna, a pessoa se sente sobrecarregada, um peso muito grande emocional, isso de alguma forma afeta o nosso organismo, fibromialgias, doenças do nosso estômago, está muito ligada à ansiedade, a ressentimento, né? A pessoa fica num nível de tensão muito grande. Nós estamos agora no final do ano, vamos fazer a virada do ano, então muitas pessoas estão com uma sobrecarga muito grande, né? Acumuladas pelas experiências que foram talvez frustradas e decepcionadas durante o ano todo. Então é importante a gente ir desapegando dessas coisas, poder olhar, reconhecer o que deu certo, o que foi positivo, o que não deu, traz como um projeto para 2013, mas não trazer isso como algo ruim e pesado, né? Isso nos adoece, eu não tenho dúvida disso. Ou seja, agora, final do ano, eu acho que a mensagem principal né, Margarete? Mesmo que você está se sentindo magoado e mesmo que essa pessoa não expresse para você, olha, eu queria te pedir perdão, mas perdoe essa pessoa, sim. né? É uma atitude, é uma postura diferente, né? Você pode ter um olhar, daí talvez entre o que você falou da compaixão, de olhar para o outro como alguém que é limitado, que tem defeitos, que errou. Assim como a gente. Como a gente.
né? E que vai errar de novo, né, Larissa? Com Porque a certeza. convivência faz isso, né? A gente erra, cai, levanta o tempo todo. Talvez a única situação que faz com que a gente não erre é se você se isola e fica sozinho e não se relaciona mais com as pessoas, né? Mas à medida que você está em contato com os outros, você acaba falando coisas que não deve, você também ouve aquilo que você não quer, mas é importante ter esse exercício, essa liberdade de poder estar com as pessoas, mesmo que elas não sejam exatamente como você gostaria. Tá certo, Margarete. Tem mais informações no seu blog ou também quem quiser pode mandar e-mail. Manda e-mail no site, Facebook, né? Eu estou sempre respondendo todas as dúvidas. Obrigada, Margarete, Eu pela que sua agradeço. presença em 2012 e a gente te espera em 2013. Com certeza. Obrigada mesmo, Margarete. Um bom final de ano. Obrigada, Viu? Larissa, pela oportunidade de estar aqui com as pessoas também, né? O contato que eu tenho é sempre muito bom.